Tudo estava indo bem, até que a pista de dança virou um campo de guerra e o casamento saiu do controle. A cerimônia tinha sido perfeita, flores impecáveis, música suave, convidados emocionados. Tudo tão harmônico que parecia até roteiro de cinema. E justamente por isso, ninguém imaginava que nas próximas horas, aquele casamento se transformaria em um dos episódios mais caóticos, inacreditáveis e explosivos já vistos. O tipo de história que quando alguém conta, você acha que é exagero, até ver as imagens. Os noivos, Isadora e Adrian, eram conhecidos por organizarem tudo nos mínimos detalhes. E quando digo mínimos, é mínimos mesmo. Cronograma de minuto a minuto, playlist calibrada, até a posição exata das velas na mesa. O casamento deles não era um evento, era uma obra de arte cuidadosamente coreografada. Mas a vida, e principalmente convidados animados demais, adoram testar roteiros perfeitos. Quando o Diário da Justiça anunciou a abertura da pista de dança, todos correram como se fosse a largada de uma maratona. A iluminação ficou mais intensa, o clima mudou e os primeiros acordes de uma música animada explodiram pelo salão. Ali, naquele instante vibrante, ninguém tinha ideia de que aquele seria o último momento realmente tranquilo da noite. O primeiro sinal de que algo estava estranho surgiu de maneira sutil. Um grupo de convidados começou a se empolgar além da conta, dançando com uma energia que desafiava as leis da física e da etiqueta. Copos começaram a ser erguidos como troféus. Pulos sincronizados que não estavam no script e uma vibração tão intensa no chão que fez algumas taças tremerem nas mesas. Mas por enquanto, ainda parecia apenas animação exagerada. Só que então, algo aconteceu. Aquela pequena vibração virou um estrondo seco, seguido de um grito que atravessou o salão inteiro. Um dos convidados escorregou com força, levando consigo uma mesa completa e criando uma reação em cadeia que ninguém poderia prever. Em segundos, a pista antes alegre começaria sua transformação sombria, rumo ao caos absoluto. O escorregão parecia só um acidente bobo, até que o impacto derrubou uma torre de taças que estava estrategicamente posicionada ao lado da pista. O barulho do vidro estilhaçando silenciou a música por alguns segundos e, naquele silêncio, deu para ouvir o suspiro coletivo dos convidados. Isadora, a noiva, levou as mãos à boca, já prevendo o tamanho do estrago que aquela queda inesperada poderia desencadear. O problema é que ninguém esperava que o primo do noivo, o famoso não sabe beber com classe da família, resolveria intervir. Ele tentou levantar o convidado que escorregou, mas fez isso cambaleando, tropeçando nos próprios pés e puxando outra pessoa junto. De repente, 3 adultos estavam no chão, abraçados pelo desequilíbrio, parecendo uma versão desastrosa de boliche humano. A equipe do buffet correu para tentar controlar o caos, mas a pista já estava lisa demais por causa das bebidas derramadas. Um garçom escorregou, jogando para o alto uma bandeja inteira de mini hambúrgueres que voaram em câmera lenta, pousando nas cabeças impecavelmente arrumadas de alguns convidados. Aquilo foi a fagulha perfeita para transformar o caos em comédia ou tragédia, dependendo do ponto de vista. E então veio o ponto de virada. Uma música nova começou a tocar. Um remix inusitado de Dança do Ventre. Um dos tios, empolgado demais, interpretou aquilo como um convite para uma performance solo. Ele entrou no centro da pista, tirou o paletó, rodopiou como se tivesse nascido para aquilo, e acertou sem querer a sogra com a manga do blazer, fazendo o celular dela voar longe. O impacto foi suficiente para provocar o início de algo que ninguém queria ver. Uma discussão familiar em público. A partir daquele instante, a pista deixou de ser um lugar de diversão. Virou território de tensão. Gente escorregando, gritos ao fundo, comida espalhada, discussões surgindo de todos os lados. E no meio desse cenário digno de filme catástrofe, os noivos olhavam ao redor com uma expressão que misturava pânico, incredulidade e a sensação de que o casamento perfeito deles acabaria estampando vídeos virais por semanas. A confusão ganhou uma nova camada quando o DJ, tentando animar o clima, colocou um funk pesadão, justamente o tipo de música que dividia opiniões na família. Metade dos convidados vibrou, a outra metade torceu o nariz. E esse pequeno detalhe foi suficiente para acender ainda mais os ânimos já inflamados. A sogra, irritada com um golpe que tinha levado minutos antes, marchou até a cabine do DJ para reclamar.
enquanto atrás dela, 2 convidados discutiam sobre quem tinha derrubado quem. No meio disso, o fotógrafo oficial viu uma oportunidade. Ele acreditou que aquelas cenas caóticas poderiam render fotos espontâneas incríveis para o álbum. Então ele se posicionou no centro da pista, agachado, tentando capturar o melhor ângulo, até ser atingido por uma almôndega voadora e cair sentado, com a câmera de mais de R$ 20.000 quase quicando no chão. O suspiro de desespero dele ecoou mais alto do que o próprio som da festa. E como se o universo tivesse decidido testar o limite daquela noite, o ar-condicionado começou a falhar. Primeiro um chiado estranho, depois uma rajada de ar gelado diretamente sobre uma mesa, derrubando guardanapos e fazendo um centro de flores tombar. O resultado? Mais gente se levantando, mais bate-boca, mais correria. Era como se o salão inteiro tivesse entrado em modo tempestade. Foi aí que aconteceu a cena mais inacreditável da noite. Um grupo de amigos do noivo, já bem alcoolizados, teve a brilhante ideia de formar uma roda de dança com passos coreografados. Só que ninguém sabia a coreografia. Cada um puxava para um lado, gerando empurrões, tropeços e um efeito dominó que derrubou metade da roda. Uma convidada que estava filmando tudo soltou um grito histérico, não de medo, mas de empolgação, porque tinha acabado de registrar o vídeo do ano. Enquanto tudo isso explodia ao redor, a noiva tentava manter a postura, mas quando ela viu um vaso decorativo gigante sendo derrubado por um convidado distraído, produzindo um estrondo que paralisou o salão por um segundo, ela finalmente murmurou para o marido: "Adrian, isso não é mais uma festa, é um campo de batalha." E pela primeira vez naquela noite, ele não teve coragem de discordar. O ápice absoluto do caos começou quando um dos seguranças, tentando organizar a confusão, escorregou feio bem no centro da pista. A queda dele fez com que o rádio preso ao cinto disparasse um chiado altíssimo, que ecoou pelo salão inteiro como um alarme de evacuação. A música parou, as luzes piscaram, e por um instante que pareceu eterno, todos ficaram parados, exatamente como em filmes, quando algo muito, muito sério está prestes a acontecer. Mas aquele silêncio durou apenas 3 segundos, porque assim que as luzes estabilizaram, revelou-se o cenário devastado, comida espalhada, taças quebradas, flores no chão, convidados discutindo, outros tentando ajudar, e no centro, o segurança tentando se levantar, enquanto o diário da justiça perguntava aos gritos se devia continuar a música. Essa visão foi tão absurda que arrancou gargalhadas involuntárias até de quem estava irritado segundos antes. E foi justamente essa gargalhada coletiva que começou a mudar tudo. Como se o riso tivesse quebrado um feitiço, as pessoas começaram a relaxar. A sogra parou de reclamar. O tio performer pediu desculpas. Os amigos desajeitados da roda de dança começaram a ajudar o pessoal caído. E até o fotógrafo, ainda com molho de almôndega no cabelo, levantou a câmera e disse: "Gente, pode posar. Vamos registrar esse momento histórico com um clima finalmente mais leve." O DJ colocou uma música suave, criando um respiro emocional. Os noivos se aproximaram. E diante daquele cenário destruído, não sabiam se choravam ou riam. Isadora olhou para Adrian e disse: "Pode não ter sido o casamento perfeito, mas com certeza foi inesquecível." Ele riu, segurou a mão dela e respondeu: "A gente sempre quis uma história épica para contar. E eu acho que ganhamos uma das melhores." Quando a festa terminou, o salão parecia ter sido palco de uma batalha medieval, mas havia algo especial no ar. Aquela sensação única de que, apesar de tudo ter saído do controle, o amor, e principalmente o humor, tinham vencido. E enquanto os convidados iam embora contando, rindo e repetindo cada momento catastrófico, os noivos perceberam que aquele caos todo tinha criado não só memórias, mas laços entre todos ali. Um casamento perfeito? Não. Um casamento inesquecível, com toda certeza, o tipo de história que ninguém jamais esquece e que merece ser contada, vista, compartilhada e revivida por todo mundo. Obrigado por acompanhar essa história incrível. Se você também acredita que os melhores momentos são os inesperados, deixe seu like,
se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo.